Muito se especula em qual valor o Bitcoin pode chegar em 2025. Então eu apliquei algumas técnicas que eu utilizava em Wall Street, porque eu trabalhei lá durante muitos anos com valuation, para criar 3 cenários. E esses 3 cenários levariam a um preço diferente que o Bitcoin poderia chegar. Nesse vídeo você vai entender em qual preço o Bitcoin chegaria em cada um desses cenários e o que precisaria acontecer para cada um desses cenários acontecer. Então aproveita, já deixa o like aí, se inscreva nesse canal, porque o tipo de análise que a gente traz e vai trazer aqui é de outro nível. Por que 2025? Porque em 2025 nós teremos taxas de juros baixas no mundo inteiro. Já começaram a cair nos Estados Unidos, na Europa, até na China. Por que caíram? Porque começou a ter inflação no mundo inteiro, as taxas de juros sobem, os governos tiram dinheiro da economia para esfriar a inflação. Vocês viram a inflação que a gente teve, foi absurda. E agora a inflação começou a normalizar e as economias já estão sofrendo. Então os bancos centrais abaixam a taxa de juros para voltar a incentivar a economia. E além de abaixar a taxa de juros, eles também começam a emitir mais títulos públicos para jogar mais dinheiro na economia. Então a gente vê uma taxa de juros muito baixa, ou seja, a renda fixa para de render tanto, e o governo começa a jogar dinheiro na economia. O que isso acontece? O que isso faz? Quando você tem uma renda fixa baixa, todos os fundos mundo afora, investidores mundo afora, param de ficar tão propensos a emprestar o dinheiro para o governo. Eles têm que alocar esse dinheiro em outros lugares para esse dinheiro render. Isso faz com que o apetite pelos riscos do mercado aumente. E quando a gente tem um mercado com maior apetite para o risco, você tem as grandes altas. Por exemplo, a última grande alta do Bitcoin foi em 2021, que foi justamente um ano de taxa de juros baixa, governos imprimindo dinheiro e outra coisa, um ano após o halving do Bitcoin. Vamos lembrar, a cada 4 anos a produção de Bitcoins cai pela metade. Então foi 2016, em 2017 a gente teve um rally gigantesco, depois foi em 2020, 2021 a gente teve aquele pico gigantesco do Bitcoin e tivemos também esse ano, 2024. Então ano que vem vai dar exatamente um ano após o halving. Ou seja, tudo que precisa para o Bitcoin ter um rally junto com as outras criptos, ano que vem nós teremos. Cenário número 1. Nesse cenário, eu vou colocar aqui uma presidente americana que é meio contra o Bitcoin, que é a Kamala Harris, ganha, e nada mais acontece. Os ETFs param de crescer, que tem crescido bastante, e o Bitcoin simplesmente vira um investimento de risco, normal. Se isso acontecer, mesmo com isso acontecendo, quando a taxa de juros baixa e os governos voltam a imprimir dinheiro, você tem aquela especulação gigantesca. Então, nesse caso, pelo menos nas últimas vezes, o Bitcoin chega a, no mínimo, 2 vezes a sua máxima antiga. No ciclo de 2021, ele chegou a 3,5 vezes. Só que a cada ciclo, se for só especulação, esse crescimento vai diminuindo. Então vamos colocar que o Bitcoin chegaria só 2 vezes acima do seu último topo histórico, que foi 70 mil dólares. Então ele chegaria a 140 mil dólares. Cenário número 2. O Trump ganha e as criptos continuam a ser utilizadas por grandes empresas. Por exemplo, a Microsoft agora está discutindo se compra Bitcoin ou não. Então, ETFs continuando a utilizar Bitcoin. Não sei se você sabe, mas já tem 1 milhão de Bitcoins nas mãos dos ETFs. O que é isso? Vamos imaginar, nos Estados Unidos você não tem uma previdência pública, igual é no Brasil, que o dinheiro vai para o governo e depois no futuro o governo garante que a pessoa vai aposentar. Nos Estados Unidos é tudo privado. Aquele dinheiro que sai todo mês do salário, ele vai na mão de fundos. E esses fundos administram dinheiro. E já tem 1 milhão de bitcoins na mão desses fundos. Ou seja, os aposentados americanos, as grandes seguradoras, já têm muito bitcoin para se precaver dessas hiperinflações. Não sei se você sabe, mas os governos mundo afora nunca estiveram tão endividados. E a produção de dinheiro de 2020 a 2022 foi gigantesca. Tivemos uma inflação, o dinheiro perdeu muito valor. Então, para tomar cuidado disso, esses grandes fundos estão comprando ouro e Bitcoin. Então, vamos imaginar nesse cenário 2, isso simplesmente continuar acontecendo. O cenário 2 é basicamente tudo que está acontecendo hoje continuar acontecendo. Nesse caso, eu imagino que o Bitcoin pode chegar a pelo menos 210, 220 mil dólares. Por quê? Porque isso aí daria 3 vezes o all-time high antigo, ou seja, ele continuaria subindo, que geralmente ele sobe nessas condições de taxas de juros baixas e um ano após o halving. No caso, o cenário 2 é o mais provável de acontecer. E o cenário 3 são as moedas governamentais começando a colapsar. Não sei se vocês sabem,
mas já é dado, inclusive vários economistas, até o Paulo Guedes, já falou que não é sustentável isso que vem acontecendo de moedas sem lastro nenhum, ou seja, o governo pode imprimir no mundo inteiro, simultaneamente, sem um crash acontecer. Então, se as moedas governamentais sem lastro começarem a ruir já ano que vem, o que pode acontecer, o Bitcoin poderia chegar a pelo menos ali a metade do valor do ouro. E vamos lá, galera, o ouro hoje tem um market cap de mais ou menos ali 14 trilhões de dólares. Se o Bitcoin chegar a 7 trilhões de dólares, nós vamos ter quase um 7x, vamos colocar 6 vezes o valor atual. Hoje o Bitcoin está em 72 mil dólares, agora imagina, vai custar mais de 400 mil dólares. E isso aqui pode acontecer. E, inclusive, se eu fosse fazer uma análise para 2029, a tendência é o Bitcoin chegar no tamanho de mercado do ouro, ou seja, ele aumentar ainda mais 10 vezes, fora as outras criptos. Mas isso aí não vai acontecer ano que vem. É muito improvável o Bitcoin já flipar o ouro ano que vem. Porque ainda, cada dia que passa, mais grandes economistas, gestores de fundos, estão se convertendo ao Bitcoin. Porque o Bitcoin ele é mais escasso do que o ouro. O ouro tem uma inflação de 2% ao ano. E o Bitcoin ele vai inflacionar 10% em 116 anos. Ou seja, a produção de novos Bitcoins, hoje nós temos basicamente 19 milhões de Bitcoins. Nós teremos 21 milhões de Bitcoins até 2140. Ou seja, o Bitcoin ele é mais escasso do que o ouro, ele pode ser transferível, é muito difícil você transferir 1 trilhão de dólares em ouro, é muito caro, é muito perigoso. Enquanto você transferir Bitcoin é centavos, custa, se você quiser transferir 2 trilhões em Bitcoin, no caso 1 trilhão, vamos lá, 10 bilhões em Bitcoin, de uma carteira para outra, você vai gastar 2, 3 dólares e em poucos segundos transferiu, acabou. E também para você manter o Bitcoin, é barato, você não gasta nada. Por exemplo, você quer uma carteira cripto. O Bitcoin que está aqui, eu não gasto nada para manter ele aqui. Enquanto para você manter ouro é muito caro, porque é muito perigoso. Tá todo mundo querendo roubar o ouro mundo afora. Então você precisa de grandes cofres, você precisa de lugares privilegiados, seguros, de câmera, pessoas. Então é muito mais barato para você também manter o Bitcoin. Então o Bitcoin ele é o ouro digital. E um dia, na minha opinião, como uma pessoa que estuda Bitcoin, que saiu do sistema tradicional, saiu de um emprego de Wall Street esse ano. Um emprego grande, eu era quant em Wall Street, para focar em cripto. Na minha empresa, 4P Finance, que hoje é o maior sistema de pagamentos em cripto do Brasil e também a maior peer-to-peer, ou seja, pessoas que compram e vendem cripto diretamente da carteira. 4P.Finance, quem quiser dar uma procurada. Vou até botar um cupomzinho de desconto aqui na descrição. Mas basicamente, um dia, na minha opinião, o Bitcoin vai chegar no market cap do ouro. E nisso aí, para isso acontecer, vão ser vários X de valorização. E aí quando se fala valorização, o que é uma valorização? É o valor de alguma coisa crescer em relação a outra coisa. E essa outra coisa é dinheiro governamental. E eu não sei se vocês sabem, mas 33% de todos os dólares no mercado hoje, eles foram criados a partir de 2020. Então as moedas governamentais elas são criadas. Enquanto o Bitcoin não é assim, é tudo pré-programado e vai ter 10% de inflação em 116 anos. Então, é lógico que o Bitcoin tende a valorizar em relação a uma coisa que é produzida sem nenhum backing, sem nada por trás, né? O famoso lastro. Né? E vamos lembrar, nunca antes na história nós tivemos uma moeda sem lastro que durou. Por exemplo, quando conchas viraram moeda no passado, existiam tantas conchas surgindo aí que o dinheiro passou a não valer nada. Depois virou ouro. E o ouro, durante muito tempo, ele segurou moedas de ouro, porque o ouro é escasso. Depois de 1971, quando o dólar ele deixou de ser lastreado em ouro, as moedas voltaram a não ter lastro nenhum. Né? Depois das conchas. E o que está acontecendo é, o governo se endividando, imprimindo dinheiro para sustentar, para evitar um crash. Isso não é sustentável. E para eles sustentarem, eles precisam de imprimir mais dinheiro, porque não dá para pagar essa dívida. E para imprimir mais dinheiro, o que acontece? Maior oferta de dinheiro de papel, maior valor do Bitcoin. Então se mantenham no Bitcoin, porque quando ele flipar o ouro, galera, nós vamos ver o Bitcoin aí 1 milhão de dólares, 2 milhões de dólares. Não tem limite, porque moedas sem lastro podem ser impressas sem limite. Então o Bitcoin também não tem limite, porque ele tende a ficar cada vez mais caro em relação a essas moedas. Tanto que o ouro também, até o ouro chegou na sua máxima histórica. Entendeu? Então tenham Bitcoin e parem de pensar em moedas sem lastro como o seu patrimônio. Seu patrimônio tem que estar em coisas escassas. Nem que seja um lote no centro da cidade, ouro, coisas que não podem ser produzidas do nada. Pense dessa maneira que você nunca mais vai fazer investimentos burros de novo.
É isso aí, siga esse canal, dê o like aí e me siga no Instagram, o Criptomestre. Vamos que vamos, se junte à revolução.